paz do Senhor. Esse é o canal Evangelho Puro e Simples, cuja finalidade deste canal é levar a palavra de Deus até você de forma simples e prática. E amados, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a queda do homem. Que o pecado entrou no mundo, todo mundo já sabe. Mas como isso se deu? O que foi de fato que aconteceu para que o pecado entrasse no mundo? E é isso que eu gostaria de tratar com você hoje, sobre o que de fato, o que realmente aconteceu para que o pecado entrasse no mundo. Bom, para começar, Deus criou seres angelicais. E esses seres angelicais, cada um tinha ali um grau distinto de função, né? De função, de autoridade. E dentre esses seres angelicais, Deus criou um querubim. E esse querubim, ele tinha muita formosura, ele tinha muito poder, ele era esplêndido em sabedoria, ele tinha muita beleza. E esse anjo, que tinha tudo isso, né? Ele era coberto de pedras preciosas, ele era lindo de fato. Mas esse anjo, esse querubim, que tinha tudo isso, não satisfeito, começou a olhar para Deus e querer ser Deus, querer ter tudo o que Deus tinha. Veja que quando ele queria ser igual a Deus, não é no sentido assim, naquele sentido, né? Tem pessoas que olham outras pessoas e admiram, falam assim, poxa, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a cicrano, eu quero ser igual ao meu pai, ou igual a minha mãe, né? Pessoas corretas, pessoas admiráveis. Não, ele não tinha esse pensamento. Ele tinha um pensamento mesmo de tomar o poder, de ser Deus, estar no lugar de Deus. E com esse sentimento que entrou no coração dele, que a gente pode encontrar esse tipo de sentimento lá em Ezequiel 28, versículo 12 ao 17, que fala ali sobre o rei de Tiro. E diz que o sentimento do rei de Tiro é justamente o sentimento que Satanás teve, né? Por isso que há a descrição aqui. O rei de Tiro começou a ter em seu coração o mesmo sentimento que Satanás teve, né? O rei de Tiro começou a desprezar a Deus, as coisas de Deus e querer se colocar no lugar de Deus, né? E assim foi. Então, Lúcifer, ele atuava como um dos primeiros ministros de Deus. Ele tinha grande poder, perfeita sabedoria, mas ele também tinha o livre-arbítrio. Ele podia escolher ficar ali adorando e servindo ao Senhor ou se rebelar, como ele se rebelou, como ele foi contra Deus. E ele levou junto dele uma grande parte de anjos, né? Uma terça parte dos anjos. Ele fez uma rebelião ali no céu, ele começou a fazer um motim ali, né? E muitos anjos o seguiram. E houve uma guerra no céu e com isso Satanás foi jogado para fora do céu, né? Ele que tinha o nome de Lúcifer, agora passa a ter o nome de Satanás, ou seja, adversário, né? E ele agora, passado um tempo, né, ele vê Deus fazer outra criação. Uma criação muito especial. Uma criação a qual Deus assim caprichou, que foi o homem. E Deus criou o homem, Deus fez primeiro, né, pegou essa terra que estava sem forma, começou a dar forma a essa terra, né, começou a dar luz, né, começou a colocar separação entre dia e noite. Deus começou a fazer mares, Deus começou a fazer terra, Deus começou a dar forma a esta terra, né? E depois que ele deu forma, ele começou a preencher essa terra, colocando árvores, colocando animais, né? Tanto os animais marinhos como animais terrestres. E Deus fez o homem para cuidar de todo esse jardim. Esse jardim, além de ter tudo que era preciso, que era necessário para a sobrevivência do homem, ainda tinha riquezas, tinha pedras preciosas, tinha ouro, né? Então, esse jardim era um paraíso. Tinha tudo que o homem precisava, né? E Deus vai e coloca o homem ali e fala com o homem, olha, né? A palavra de Deus diz que Deus criou o homem
a sua imagem e a sua semelhança. Né? Olha a importância, porque Deus, para as outras coisas, tudo ele falou: haja luz, haja expansão, né? Haja separação entre águas e águas, tudo Deus falou haja. Mas quando a gente vai ver em Gênesis, né, a palavra de Deus diz que o homem, ele criou com suas próprias mãos. Ele amou tanto o homem que ele fez o homem com as suas próprias mãos. Deus podia fazer pelo poder da palavra dele, como ele fez com a natureza, como ele fez com os animais, mas o homem é tão especial para Deus que ele fez com suas próprias mãos. Fez com pó da terra, né, com barro, e ali ele soprou a vida dele no homem. E ele falou assim: olha, para o homem, aqui você vai ter de tudo. A única coisa que você não vai poder comer é a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. Porque certamente, no dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Né? E Deus tinha um cuidado tão especial com o homem, que ele vendo que todo mundo ali tinha uma companheira, ele preparou uma companheira para o homem, que foi a Eva. Então você vê que Deus tem um cuidado especial. Né? E Satanás vendo tudo isso, né? Você vê que Deus tinha uma comunhão tão perfeita com o homem, que ele trouxe os animais para que Adão desse nome a toda a criação dele. Olha que confiança que Deus tinha no homem, que privilégio, né? E Satanás, vendo tudo isso, não ficou satisfeito. Satanás, vendo que Deus tinha alguém que o adorava, tinha alguém que tinha perfeita comunhão com ele, o que ele fez? Em um certo dia, ele foi lá, já estamos em Gênesis 3, né? Foi quando ele falou com Eva, começou a puxar assunto com Eva, né? Ele veio em forma de serpente, começou a puxar assunto com Eva, perguntando a Eva se eles poderiam comer, né? Se eles não poderiam comer de todas as árvores. Porque ele sabia que ele poderia comer de todas as árvores, menos uma. Né? Ele foi um meio dele puxar assunto com ela. E Eva disse: não, de todas as árvores que tem, nós podemos comer. Nós não podemos comer a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Essa nós não podemos comer. Porque Deus disse que certamente morreremos. E o maligno falou com ela assim: não, certamente não morrereis. Mas Deus sabe que do dia em que dela comeres, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha Satanás colocando aí no coração da mulher que ela seria como Deus. Que ela estava perdendo algo muito bom que Deus sabia e que não estava deixando ela saber quando estava impedindo ela de comer daquele fruto daquela árvore. É assim que Satanás trabalha, no meu e no seu coração. Ele sempre quer mostrar que o pecado é bom, que o pecado compensa. E naquela hora a pessoa até sente realmente prazer no pecado. Como Eva. Eva começou a olhar para o fruto de uma maneira diferente, ver o fruto de maneira especial, ver que o fruto era agradável aos olhos, ver que o fruto ia dar entendimento a ela. Ela simplesmente desprezou a palavra de Deus, de quem criou a ela, né? De quem deu vida a ela, e foi ouvir a voz do maligno. E naquela hora ela se satisfez comendo o fruto, mas depois veio as consequências. E a primeira morte foi a morte espiritual. Veja que em Gênesis 3 fala que quando Adão ouviu a voz de Deus, Adão e Eva se esconderam. Por quê? Porque a comunhão deles com Deus já havia sido quebrada. O homem que tinha amor a Deus agora passa a ter temor, passa a ter medo, passa a se esconder. Né? E veja que Adão, em momento nenhum, ele disse que ele foi culpado. Ele começou ali a culpar outras pessoas. Ele culpou a Deus, dizendo que foi a mulher que Deus deu a ele. Ele culpou a mulher, dizendo que foi a mulher que deu o fruto a ele. Mas ele em nenhum momento ele reconheceu que ele foi errado, pois Deus tinha falado com ele para ele não fazer. É assim que o pecado faz. Ele te cega a tal ponto que você começa a ver que você errou porque fulano foi culpado, cicrano foi culpado, mas nunca você é o culpado. E ali Deus começou a proferir juízo. Deus deu a sentença para o homem, né? Deu a sentença para a mulher, deu a sentença para a serpente. Ele falou para a serpente que porque a serpente fez isso, ela seria maldita e rastejaria sobre o seu próprio ventre, ela comeria o pó da terra. O homem, a terra daria a ele espinho, daria a ele cardos.
Ele comeria agora do suor do seu rosto. A mulher teria dores no parto, né? E Deus ainda disse, né? Mas Deus também, ao mesmo tempo que Deus trouxe o juízo sobre eles, porque Deus é bom e Ele é justo, Ele havia dado tudo, já que eles pecaram, agora viria as consequências do pecado. Deus os tirou do jardim do Éden, né? Deus os expulsou. Mas Deus é tão misericordioso que ali Ele providenciou. Na mesma hora em que Ele deu o juízo, Ele providenciou a misericórdia. Ele falou que Ele traria a semente da mulher, que seria contra a semente da serpente. A semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher pisaria na cabeça da semente da serpente, que foi o Jesus, o próprio Jesus, quando veio para nos trazer salvação. Então assim se deu a queda do homem. Quando o homem deixou de ouvir a voz de Deus, a voz do Criador, a voz daquele que deu tudo a ele, para ouvir outra voz, para seguir um outro caminho. Eles erraram o alvo. Isso é pecado. É quando você erra o alvo. É quando tudo aquilo que você faz te afasta de Deus. Não te deixa ter comunhão, intimidade com aquele que te criou. Então, essa foi a queda. Então, se você não é ainda cristão, volte-se para Deus. Volte para o Pai. Ele está de braços abertos, te esperando. E se você é cristão, firme-se nessa passagem e fique cada vez mais firme. Busque cada dia mais ler a palavra do Senhor, conhecer o Senhor, orar, louvar, ter uma vida devocional ao Senhor. E para você que não é ainda do Senhor, volte-se para Ele. Ajoelhe-se, ore, confesse para Ele todos os seus pecados. Diga para Ele que você o quer como Pai. E você verá o resultado que você terá. Você sentirá uma paz muito grande. Você sentirá desejo de estar buscando ao Senhor. Porque o pecado, ele faz o que fez com Adão e Eva. Faz você se esconder de Deus. Faz você se afastar de Deus. Não querer Deus. Mas quando você se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo, você tem prazer em ler a palavra. Você tem prazer em buscar o Senhor. Que Deus te abençoe. E, por favor, comente aí o que você achou desse vídeo, tá? Deixe seus comentários, porque nos ajuda bastante. Nós precisamos ouvir a sua opinião. Nós precisamos saber o que você pensa, tá bom? Deixe aí nos comentários. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, tá bom? Me ajude compartilhando para que mais pessoas aprendam sobre a queda, né? Porque tem pessoas que não leem Bíblia, mas através desse vídeo ela passa a conhecer um pouco. Então, por favor, compartilhe, se inscreva, tá? Toque no sininho para que todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo aqui no canal, você seja avisado. Que Deus abençoe e até a próxima. A paz!